Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. Hoje aqui em Campinas, nos estúdios da Fontana Filmes, eu tenho uma lenda do nosso setor fotovoltaico, eu diria do setor solar, porque começa lá no termosolar. Na verdade, começa antes, é isso que eu vou contar para vocês. Tem aqui um amigo de bastante tempo, muita história, comigo aqui, Márcio Takata. Márcio, deu certo, que bom que você veio. Obrigado. Prazer, Crespim, estar aqui contigo aqui, batendo esse papo aqui no DUV. Uma grande honra estar aqui, trocando essa ideia com vocês. Prazer todo nosso, da nossa audiência. E começando, inclusive, gente, marque aí, siga nosso canal. Eu estava comentando com o Márcio um pouquinho antes ali. Esse ano de 2024, o ano está acabando. Vocês vão estar vendo isso certamente ainda em 24, ou talvez no início aí de 2025. Vamos ver que horas que a gente consegue, mas certamente daqui a pouco. Nós fizemos mais de 40 podcasts aqui no DUV, com muita gente interessante. Dê uma olhada lá, você que já viu 1, 2, tem 40 lá, tem muita conversa boa, essa vai ser mais uma delas. Márcio, bom, me chamou muita atenção a tua história, né? Eu conheço de uma parte para frente, mas um tanto que a gente não conhecia, eu gostei demais do contexto, né? O Márcio é paulistano, certo? Óbvio, a cara não deixa mentir, né? Uma origem aí oriental. Cresceu em Guarulhos, né? Quando Guarulhos ainda era interior, certo? Exato. E uma curiosidade que eu achei incrível, até os 6 anos de idade, o Márcio falava o japonês só e vivia não posso dizer numa granja, num sítio, alguma coisa assim, sem energia elétrica. Como é que foi isso? Como é que é isso? Exatamente, Crespim. Cara, a nossa vida era, embora tivesse em Guarulhos, né, uma cidade super desenvolvida, tem até um aeroporto internacional. Pois é, não é? Não, quando você falou, eu fiquei pensando, falei, gente, que Guarulhos é essa, né? Pois é. E, bem, eu tive a felicidade, claro, né, de poder crescer num ambiente de sítio, bastante afastado da região urbana. Então, de fato, tive aí uma vida de sítio bem raiz mesmo. No meio do mato mesmo. Meus pais são agricultores, né? E naquela época, realmente, a coisa era bem rústica. Então, tive a oportunidade de crescer num local onde não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, era realmente bastante afastado, o que foi muito legal. E falar o japonês até os 6 anos. Pois é, né? Eu também tive essa felicidade de conviver com os meus avós, que eram japoneses, né? E ser educado, né? Ser criado falando japonês. Os seus avós eram japoneses? Sim. Nascidos no Japão, né? Mas os meus pais já aqui nascidos no Brasil. Mas convivia com eles, moravam com eles, então o japonês era o idioma, né? Então tive essa oportunidade de crescer quando criança, né? No início da infância, ser educado em japonês. Claro, isso traz uma dificuldade, porque imagina, você começa a ir para a escola e toda aquela dificuldade de entender o idioma diferente, mas foi uma coisa muito positiva, apesar aí de ter sofrido no começo aí do... Não, e eu achei interessante, eu te perguntei ali, né, eu falei, mas então fala o japonês, né? Não. Não mais, né? Falava, hoje em dia, realmente, quando a gente não usa, né? Então... português. Mas os seus pais ainda falam? Devem falar, imagina. Sim, falam bem, mas conosco não. Não mais. Não mais. Mesmo porque eu não falo mais. Ia complicar um pouco. Ou seja, quando eles querem esconder alguma coisa dos filhos, ainda falam em japonês, né? Talvez isso, né? E aí você me contou, achei interessante também, que ali aos 7 você foi para a escola, né? Aí que você foi começar a ter contato com
mas talvez com a cultura brasileira, com Exatamente. o português e tudo. É um negócio, uma ruptura no sentido, claro, positivo aí, né? Mas você sair, porque aí você começa a ver que tem um mundo fora do sítio, que tem energia, e é irônico, né, Márcio? O Márcio Takata hoje, o setor que ele atende é o setor energético, certo? E até os 6, sem contato com a energia, né? Quer dizer, a energia que tinha que você comentou era geradores e tal e tudo, né? Biomassa, né? Ah, Muita era coisa de lenha. biomassa. Era Lenha vamos mesmo. pôr um bom nome para ficar biomassa, não, era lenha, né? Era lenha mesmo. Queimava, tá certo. E você contou outra coisa que eu achei bacana, achei super interessante, foi que uma coisa que te chamou muita atenção, novo ainda, foi o sol. O poder que o sol tinha de transformar as coisas, né? E isso veio com o professor Pardal que você tinha em casa, né? Que era seu avô e que começou a perceber que podia esquentar a água através do sol, não foi isso? Exatamente. Bem, a gente não tinha acesso à energia da rede elétrica, então era o gerador diesel, ou seja, uma energia que Aham, era aham, cara, né? aham, Era aham. bastante restrita em certos horários, ou lenha, né? Então, meu avô, ele projetou e implementou um sistema rudimentar, né? Bastante rudimentar, de aquecimento solar, né? E isso ajudou bastante, né? Eu lembro de ter usado muito isso e me deixar impressionado como aquele negócio funcionava. Aquele negócio super quente, né? Eu colocava assim a mão no sol assim, tá quente, mas nem tanto. Mas quando você colocava lá na saída de água, era muito quente. Como que esse negócio funciona? É E impressionante. como é que ele percebeu isso, viu isso? Ele, curiosidade, ele viu em algum lugar? Como é que foi? Você se lembra disso ou Eu não? não me lembro, era muito Mas pequeno, funcionava. mas eu lembro que funcionava muito bem, me Nossa, deixava impressionado esse não, e negócio. outra coisa, né? Porque banho, ficar sem luz até tudo bem, né? Mas banho frio É não complicado, é para qualquer um, né? é muita coragem. Mas isso foi um momento. Isso foi muito importante para mim, né? Porque Aham, isso me impressionou de uma forma de que esse negócio relacionado ao sol aham, funciona e é impressionante o poder do sol, né? aham, Me marcou na minha infância isso e sobretudo a inventividade do meu avô, né? aham. Puxa vida, né? Teve outros inventos? Sim, A outros gente falou inventos. só desse, né? Agora vem na cabeça aqui se ele inventou outras coisas, né? Ele era empreendedor, né? Então, Já sempre naquela época. pensando em coisas diferentes para fazer. Então, foi aí uma influência bastante importante. Então, várias coisas relacionadas ao dia a dia, sempre inventando alguma coisa, me Aham, incentivando também aham. a inventar. E aí eu comecei a fazer os meus experimentos na área elétrica e foi um dos fatores aí que me motivou, inclusive, a carreira. É o próximo papo, né, da nossa, o próximo ponto do nosso papo aqui. Aí o Márcio, outra coisa que você disse, me chamou também a atenção, né? Sempre um incentivo dos seus pais, né? Sempre essa coisa do estudo, do conhecimento. Você falou que depois dali aos 7, 8 ia estudar e já não era perto, né? Tinha que estudar longe de onde você morava e tudo. E, bom, segue carreira, ou segue vida de estudo e vai, falando de formação, fazer engenharia elétrica na USP em São Paulo, certo? É natural quase essa escolha, né? Como é que foi isso aí? Foi. Bem, primeiro sair, né, de Guarulhos, daquela vida mais interiorana, para a cidade, foi uma coisa muito legal, né? Poder descobrir as coisas e eu queria fazer engenharia. Eu Aham, achava que poderia construir coisas, poderia desenvolver coisas legais. E aí, em função de um forte incentivo dos meus pais para estudar, então eu sempre, né, fui bastante estudioso, né? Sempre gostei bastante de estudar. E aí foi natural fazer engenharia, né? E consegui entrar numa escola que eu gostaria e poder desenvolver o conhecimento para construir coisas, né? Essa era a minha motivação quando fui fazer engenharia, né?
E eu posso dizer que aquela lembrança lá de trás, lá, o Continuava. incentivo, né, fazer, inventar coisas, isso foi uma coisa bastante positiva aí que me incentivou a ir para a engenharia. E, Márcio, e aí você forma final da década de 90, né? Que a gente fala que o famoso LinkedIn entrega tudo hoje, né? E aí você teve já uma primeira experiência de estágio ali e tudo, com uma empresa do setor elétrico, né? Que foi trabalhar na GE, né? Aí você ficou um tempo na GE. Mas logo ficou um ano na GE, sai da GE e vai para... Não, você falou que tem uma Fui fazer passagem... carro, fui fazer carro, fui Isso fazer aí, carro isso na aí. Toyota. Isso o LinkedIn não. Que LinkedIn é esse, né? Não conta e foi fazer carro na Toyota. Foi uma experiência bacana também, né? Bacana, né? Eu saí de uma experiência, né, de uma empresa americana para uma cultura japonesa, Aham. né? Muito, muito, muito interessante a cultura, o cuidado com a qualidade, de fazer sempre melhor. Então, foi muito O Kaizen Kaizen, forte ali, né? com Kanban, então Kanban toda a também. metodologia japonesa em fazer melhor, então foi muito legal. E Toyota é uma referência em processos, né? Então foi muito positivo essa experiência, embora que curta. Eu fui professor há alguns anos na minha vida ali também no início dos anos 2000 e tudo, e fui professor nos cursos de administração. E tinha muita teoria geral da administração e tudo, e me lembro muito do método Toyota, de falar, que você vê como é que a coisa é forte ao ponto de virar uma referência de ensino, né? Sem falar sobre isso, né? Falar sobre qualidade, essa questão toda, e de fato é, né? Você vê aí, falando dos carros, os carros não quebram, né? É difícil quebrar, né? Enfim, mas aí muda, né? Aí você vai para... Eu nunca consigo falar a Kimberly e Clark, muito em função da língua presa, que vocês já devem ter percebido aí, né? Claro. Mas o Zeca Pagodinho também tem, e aí, ó, onde é que está? Mas foram anos também aí já numa outra área, né? Viver a experiência de supply, né? De Exatamente, logística. né? E em viver realmente a experiência de tornar o processo de supply, de suprimentos mais eficiente. Trabalhava muito na parte de relacionamento com os provedores, com os fornecedores. Então foram lá uns 6 anos aí bastante imersivos, né, nesse processo. Então foi muito importante para mim também esse período. Aí eu vou lá na frente para voltar depois. Talvez isso um pouco do que a gente encontra hoje nos relatórios da Greener tem isso daí, né? Na hora que a gente olha quanto de importação de módulos, de inversores e tudo e tal, então tem ali um Márcio daquela época de supply, né? Puxa, isso aí ajuda pra caramba para ter um referencial. Já olhando já a dinâmica de mercado, realmente entender e trazer um pouco mais de visão e estratégia, né? Porque a visão e estratégia para você, por exemplo, estar muito bem posicionado para um processo de negociação, por exemplo. Né? Então, lá talvez começasse, né? Nem pensava dessa forma, Sim. mas entender contexto e fundamento muito importante para estar bem posicionado. E aí tem uma transição razoável, né? Tem um momento, um quê de loucura, né? Pelo menos segundo os amigos, né? Porque você vai na Kimberly, me ajuda, fala o nome da empresa de forma digna para que a nossa audiência possa... Kimberly Clark. Isso, essa daí. E em 2007 você sai. Você toma a decisão de sair, ali com 30 e poucos anos, para empreender. Como é que foi isso aí? Aí apareceu, você contou, é verdade, aquele sol lá de trás da influência do avô volta a te cutucar, né? Dizer, ô Márcio, e aí, que horas que eu vou ter a oportunidade, né? Como é que foi essa transição aí, Márcio? Pois é. Foi uma mudança importante. Porque você disse, sair de uma multinacional e tinha proposta para outras, né? Isso, né? Eu tinha uma oportunidade de trabalhar em outras multinacionais, né? Ou fazer alguma coisa diferente. E naquele momento, talvez seja aí um pouquinho de loucura, né? Que você colocou muito bem. Não, vamos fazer uma coisa realmente na qual eu possa me orgulhar muito. Né? Possa realmente olhar daqui a 30 anos, 40 anos e falar, puxa vida. Ainda bem que eu fiz.
ainda bem que eu fiz, embora até os amigos, né? Até os amigos falaram, Márcio, pô, tem certeza? Tem certeza mesmo? E ainda mais quando eu decidi, vou trabalhar com esse negócio de energia solar. 2007. Em 2007. Tá? Então, os meus amigos, né, muito amigos de fato, pensando em, né, falar, pô, será que ele está indo pelo caminho certo mesmo? Esse negócio aí não faz muito sentido, né? Bonito, mas não faz muito sentido, né? E não era o solar do fotovoltaico, né? Você trabalhou com o solar do termosolar também, né? Voltou na origem mesmo, Pois no é. pensamento inicial. Eu queria trabalhar com solar e naquele momento o fotovoltaico estava muito embrionário. Era pesquisa e desenvolvimento, era na academia que se instalavam as soluções fotovoltaicas. Então eu dei um passo anterior, iniciando os trabalhos com solar térmica, tá? Que naquele momento já começava a acelerar. A gente tinha tido aí o apagão, tinha tido lá no início da década de 2000, né, 2001, uma forte crise, né? Talvez aí os mais novos nem se lembrem disso aí, mas foi um momento marcante, né, no histórico energético do Brasil. Então, naquele momento, a gente já vinha aí um incentivo para térmico, tá? Solar térmico, então, tanto que o mercado se desenvolveu, indústrias chegaram, então a gente começou a trabalhar com isso, provendo soluções. Então, vamos lá, vamos prover soluções. E quando eu digo a gente, era eu, basicamente. Era uma equipe, né? E o que a gente fazia? Né? Era de fazer o projeto, fazer a instalação, atendia residências, atendia comércio, até grandes indústrias a gente chegou a atender com os nossos projetos, implementação, tem soluções aí rodando até hoje. Mas no termosolar, ou seja, você estava... Começou no termo, exatamente. E esse relato que você está trazendo aqui é o relato ainda no termosolar, ou seja, não tinha ainda, creio eu, nenhuma iniciativa de geração de energia. Não. Era geração de água quente. Exatamente, geração de água quente para residências e indústrias, né? E muito em função daquela lembrança, daquela experiência quando criança, né? Quando eu lembrava, eu falava, esse negócio funciona mesmo, eu vou trabalhar com esse negócio, né? Então, a gente deu os primeiros passos nessa linha, né? E só lá em 2010 a gente começou a fazer uma pesquisa mais intensiva de fotovoltaico, fazer os primeiros projetos, as primeiras modelagens, e aí já começavam a vir os early adopters, né? Então, aqueles players que já começavam a olhar fotovoltaico, embora a conta não fechasse, a gente começou a fazer as primeiras modelagens naquela época. E aí começou também os projetos de engenharia, de fato. Então, a gente começou fazendo muito modelagem, projeto de engenharia fotovoltaico. Então, aí a gente fez uma transição do termosolar para o fotovoltaico, né? Lá para 2010, 2011, onde a gente começou a trabalhar com isso, né? Embora a gente não tivesse ainda muito fundamento econômico para viabilizar amplamente esse tipo de solução, que veio bem depois. Então, você contou um tema que eu achei interessante aí, foi que nesse início, ou seja, nesse período aí do 2007, 2008, até né, e depois também, né, mas você deu muito curso, né? Detalhe super importante, fundamental. Nessa transição em 2007, quando a gente forma, cria uma empresa, essa eu conheci, tive o prazer de conhecer antes da transição, que a gente vai falar um pouquinho, a outra transição de marca, de nome, que era a Enova. Então, você funda ali a Enova em 2007, né? Nisso que a gente está dando nome aos processos, e a parte profissional, você criou ali em 2007 a Enova, certo? Isso. E a Enova Solar era quem fazia tanto a questão da formação dos cursos, você falou que chegou a formar quantas pessoas? Foram algo em torno de 4.000 pessoas aí que passaram pelos nossos cursos. Nova e depois Greener, né? Ou seja, ou só é Nova? Isso. Então, a gente
manteve. O que era a Nova Solar? Uma empresa de soluções, que integrava soluções, primeiro térmico, depois Solar. fotovoltaico, né? E aí a gente começou lá em 2010 para 2011, começar a trabalhar muito a parte de capacitação e formação, ainda com a marca Nova Solar. Né? Então, criamos aí os primeiros cursos, né? A gente chamava de PV Hands-On. Lembra que Lembro. você participou, Lembro. ajudando a trazer conhecimento, Lembro. você ajudou nesse processo de formação. Né? Então, eram treinamentos que traziam fundamento técnico de dimensionamento, como dimensionar uma instalação de energia solar fotovoltaica, como projetar a proteção, toda a parte de cabeamento, como vender, né, e como oferecer valor para o cliente. Então, a gente começou muito com essa pegada lá em 2010, 2011, e nessa mais de 4.000 pessoas aí passaram por lá. E um detalhe interessante, né, Márcio? Verdade, eu estive lá, fui algumas vezes, à época, falar de BIPV, né, que era o tema que eu estava tratando mais ali, né, como é que funcionava e tudo, e me lembro, era uma casa, que era a sua casa. Isso. Né? E tinha ali, de fato, módulo para todo lado, estrutura, para ensinar como é que montava, o pessoal indo. Evangelizar mesmo, né? Exatamente. Era um processo de evangelização. Os primeiros players que começavam a se interessar em trabalhar com a energia solar. Então, os projetos também, né? A gente ajudando a entender como que funcionava o processo de dimensionamento. Foi um processo super legal e que eu tenho uma grande honra de poder ter contribuído com muitos players hoje, que são, né, uma boa parte dos principais players no mercado hoje, que passaram lá no início. Por lá, passaram, né? O que é esse negócio de energia solar, como projetos módulos, inversor. Foi muito legal. É uma coisa que realmente me dá muito orgulho poder ter contribuído, né? Ter trazido também parceiros que contribuíram como você, né, em trazer a visão, trazer a tecnologia. Foi muito legal. Isso foi até 2015, mais ou menos 2016, quando a gente tomou a decisão. Falou, opa, crescemos, muito legal, né? Já tínhamos aí uma equipe relativamente boa de profissionais, um bom time que pesquisava muito, né, para desenvolver conhecimento e compartilhar conhecimento. E a gente pensou, puxa, a gente gostaria de fazer mais, né? Educação e informação é transformador, mas talvez a gente tenha um outro caminho onde a gente possa ser mais relevante ainda, né? Foi aí então que nós resolvemos transformar a Nova Solar em Greener. Foi quando nós focamos a nossa atuação em pesquisa, em dados e em inteligência. Então, nós transformamos o que iniciou com a empresa de integração, depois de projetos e treinamento, em uma empresa focada em dados e informação. Então, essa é uma pergunta que eu fiquei aqui na dúvida. Quando foi que você lançou a primeira pesquisa aí de mercado, né, com o número de integradores que existe e está até hoje, que vou exagerar aqui no termo, né? Todo mundo usa, né? Mas é fato, né? Muita gente, o mercado se referencia, não só o mercado aqui, como o mercado lá fora, né? Quantas matérias eu já vi de empresas de fora trazendo dados da Greener, né? Ou seja, virou referência de fato, né? Ou seja, funcionou. Quando foi que você fez a primeira? Você lembra? Foi entre 2015 e 2016. Quer dizer, ano que vem vai para quase 10 anos da primeira pesquisa Greener. Eu me lembro que, assim, alguns números, que sempre que eu olho para o referencial do setor de solar, RGD, né, tinha 1.700 integradores naquela época, e você falava, nossa, né, e aí você trazia a massa, quanto que tinha, quanto que você usou para pesquisa, enfim, né, usou a forma correta ali de medir isso, né, e isso foi evoluindo, né, acho que aí é o ponto, né, Márcio, aí a coisa foi... Opa, tem muito dado aqui, tem muito número aqui, o mercado precisa disso, né? Exato, a gente via uma necessidade muito grande de a gente se entender no setor, né? De entender realmente a dinâmica, qual é o tamanho do negócio, como que a gente está evoluindo. Um dos objetivos principais, a gente começar a trabalhar
a formulação desses dados era justamente ajudar o mercado a entender como que o mercado estava evoluindo, o que o mercado precisava melhorar. E foi uma parceria muito importante com toda a cadeia, né? Então, a gente deu a oportunidade a grande parte dos players, sejam principalmente os integradores, né? O mercado de integração, um mercado tão pulverizado que era nas primeiras pesquisas eram poucas centenas de empresas, né? E que evoluiu de uma maneira fantástica nesses últimos 8 anos, né? Foi uma evolução gigantesca, mas muito em função aí de uma colaboração, de um trabalho com o mercado, né? E sobretudo uma confiança do mercado, porque a gente extraía do parceiro integrador, e a gente está falando de milhares e milhares que contribuem hoje, dados que são extremamente estratégicos, né? Sim. Ele tem que confiar para passar aquele dado, né? Exatamente. E mais, né? Do lado de vocês também, uma validação daquele dado, né? Exatamente. Hoje uma equipe... Então, hoje nós temos uma equipe de inteligência. Então, hoje a nossa principal atuação é inteligência de mercado, focado em transição energética. A gente ampliou nosso escopo de atuação, embora a solar seja o principal vetor, né, o principal setor de atuação nossa, mas hoje a gente pesquisa profundamente a dinâmica desse setor, não só de geração distribuída, né, mas também de geração centralizada, e agora indo muito para armazenamento. Depois eu queria bater um papo contigo sobre isso, nós vamos né? falar desse ponto. Mas muito com essa pegada, realmente de parceria com a cadeia para poder trazer dados estratégicos para a própria cadeia. Então, e aí você toca num ponto aí, você falou do armazenamento e desse processo todo, e o Márcio e a Greener agora, né, já desde 2017, viveu, assim como, né, nós vivemos, eu posso me incluir nisso daí, os momentos, né? A gente vê um solar, de repente, a começar a acontecer em 18 para 19. Eu acho que vocês devem ter tomado susto nos números, né? Falando, não é possível, será que o número é esse? Deve ter dado até dúvida, né? Olhando o número de crescimento de integrador, o número de fornecedores de equipamentos, seja em módulo, seja inversor, estrutura, enfim, o que compõe a nossa cadeia. Os dados de importação que você trazia, quanto que entrou, enfim, tinha algumas ferramentas que depois tiveram que mudar, até por conta da própria regra da legislação. Como é que foi viver esses anos, Márcio? Ou seja, olhar para isso, olhar de hoje, né? Claro, 24, quase 25 para trás, dizer, nossa, como é que isso aí foi se transformando? O que te chamou mais a atenção ao longo desse período? Quais os momentos que foram assim, que você fala, foram intensos do setor, principalmente de GD, né? Que era o que estava... O que empurrou, né? GD empurrou... A gente fala isso aqui com quem é do setor, né? Já tiveram algumas pessoas aqui. A GD foi tão impactante que ela dentro do negócio, ela, com todo o respeito, deixou a centralizada para trás, né? Ela aconteceu, né? Ela que foi o número forte do Brasil em solar, está na GD. Né? Claro que a gente tem um número interessante hoje, acho que são 16 gigas e tal em centralizada, está por aí. Só que o que aconteceu mesmo, o que puxou as empresas, os fabricantes e tal para vir para o Brasil, foi a GD, não foi a solar centralizada, foi a solar de geração distribuída. E você acompanhou, não só acompanhou, como você trouxe esse número para o mercado. Você foi sinalizando o que a gente imaginava, e aí a gente ia buscar ali, falou, opa, é isso mesmo, a Greener está dizendo que está corroborando com o meu pensamento, né, com o meu racional. E você que estava dentro disso, o que te chamou a atenção, o que você foi vendo, foi te chamando a atenção ao longo desse período? Foi realmente a aceleração bastante acentuada desse mercado lá para 2019, 20, né, 21, foram aí 3 anos de aceleração muito importante do mercado. Uma pandemia no meio, né? Isso, aí a gente teve... mesmo com a pandemia, então, né? Lá em 2020 para 21, ainda assim a gente teve aí um crescimento muito significativo, né? Então, esses últimos 5 anos aí foram anos bastante intensivos, e acho que é importante a gente olhar para o fundamento, né? O fundamento, né? O porquê o mercado se comporta, por que o mercado acelerou.
E um fato bastante importante é que a gente teve lá a conjunção de alguns fatores, né? Então, nós tivemos redução de CAPEX, redução do preço de equipamentos, expansão da cadeia produtiva mundial, foi um fator bastante importante aí nos mercados internacionais, que corroborou para essa redução de custos. Mas não foi só isso, né? Nesse período de 2000, principalmente lá 2016, 17, 18, a gente começou a ter aí uma aceleração aí do custo de energia, né? Uhum. Então, a combinação desses fatores começou a tornar aí, de fato, a solar fotovoltaica bastante atrativa para o consumidor final. Vieram aí também nesse período, principalmente a partir de 2017, a estruturação da área de financiamento solar também, né, que foi um outro driver bastante importante, né? Então, a conjunção desses fatores aí tornou, de fato, a energia solar bastante acessível, tá? Claro, existe ainda um trabalho. Aí você tem uma em 21, desculpa fazer o corte contigo, mas pensando na tua fala, você tem em 21 o destino que te coloca numa crise hídrica no Brasil, no momento que a gente discutia 14.300, né, a lei, o marco legal, se passava ou não passava, e aí você tinha risco de racionamento. Então, até nisso a GD deu sorte, né? Assim, Sim, deu sorte e foi importante. não, Também, sim, né? sem dúvida. Foi fundamental aí nesse processo. Fundamental, né? concordo. Né? Que também, se não passa, e se não tem o número que tivesse, eu, muito provavelmente, quase dá para afirmar, a gente teria tido uma crise energética mais séria. Sem dúvida, foi muito importante. Então, foi um processo aí, e é super importante a gente entender o porquê, né? O que a gente quais foram os drivers aí que realmente fundamentaram esse crescimento para a gente entender aí esse passado recente, para que a gente também esteja cada vez mais pronto para entender, né, futuro. E você falou estou lembrando de outro fator aqui que também foi assim, né, determinante no nosso negócio naquela época, né? Você tem uma Selic de 2%, né? Sem dúvida. Você teve uma Selic de 2% ali, que inimaginável, né? Então, o dinheiro ficou tão barato e com a alta de custo energético e tudo, valia muito a pena emprestar dinheiro para o mercado, e um mercado jamais maduro, no sentido do saber fazer. Então, de fato, uma conjunção. Me lembro de dados, como diz, de vocês, né? Falando ali, se não estou enganado, 20 ou 21, mais de 50%, 54%, 53% dos sistemas fotovoltaicos tinham sido financiados. Exatamente. Então, pegar o dinheiro, vamos falar o português, claro, pegar o dinheiro emprestado e fazer um sistema fotovoltaico ficava mais barato do que a parcela da energia que eu tinha. É óbvio que as pessoas podendo vão fazer. E aí você tempera com uma lei que sai e diz, mas isso só até 7 de janeiro de 2023, né? Porque a lei sai em 22, né, no Diário Oficial da União ali no início de 22 e te dá 12 meses para fazer. Então era nitroglicerina pura, né? Ia explodir como explodiu mesmo. Mas, e aí a Greener também, né, já falando de Greener aqui, que faz a transição, né, vale destacar, né, a gente às vezes, a gente sabe da história, a gente esquece que a gente está contando aqui no podcast. Né? Para você que está nos ouvindo, aliás, de novo, siga-nos, ative aí o sininho, para você não perder nenhuma dessas boas conversas no nosso podcast, no DUV, no Diário de uma Vida Elétrica, hoje aqui com o Márcio Takata, fundador, CEO da Greener, que foi nova, e que em 2017 muda para a Greener. Márcio, e aí, essas transformações também, como é que foram acontecendo dentro da empresa? Né? Quer dizer, você começa formando pessoas, entendendo o mercado, depois vai trazendo informação, e o negócio Greener também vai se transformando. Como é que isso foi acontecendo? Como é que você foi vendo isso? O posicionamento nosso como um provedor de dados e referência, isso ele tem sido e foi muito importante, né? Em criar esse posicionamento de autoridade, né, de conhecimento do setor. Isso é um
foi um caminho e vai continuar sendo um caminho uma via bastante importante para nós. Isso naturalmente trouxe aí diversas oportunidades, né? Tanto que a gente criou uma área de negócios, né? Então, dentro dessa área de negócios, tivemos aí a oportunidade de apoiar vários investimentos importantes que aconteceram no setor, tanto em grandes usinas, quanto em portfólios e em players de geração distribuída também. Então, nós começamos ajudando aí o grande investidor nacional e internacional a investir nos ativos. Então, trazendo a nossa visão de risco, trazendo ou validando os fundamentos dos investidores para que, de fato, esses investimentos tivessem aí uma base realmente fundamentada para esse investimento. Então, tivemos aí a oportunidade de apoiar vários investimentos que aconteceram ao longo desses 7, 8 anos. Investimentos em portfólios, né, de geração distribuída, vários, né? Então, nem todos eu estou autorizado a compartilhar, mas eu diria aí que dos grandes players aí de geração distribuída, né, talvez aí uma parte dos maiores tem aí o nosso dedo. Passaram por vocês. Passaram por nós, né, diligenciando esses ativos ou diligenciando esses portfólios, trazendo uma visão com mais fundamento para o processo de investimentos. Então, aí a gente começa a nossa área de negócios lá em 2017, 2018, e hoje a área de negócios é uma área bastante importante para nós. É uma área onde é um setor dentro da nossa empresa onde a gente tem apoiado o investidor e também os players que estão estruturando os ativos, tanto de geração distribuída quanto de geração centralizadas, a estruturarem mais adequadamente esse ativo para que esses ativos, de fato, tenham uma percepção de valor, tenham uma liquidez maior no mercado. E aí tem aí muita inteligência, né? Inteligência de mercado para que, de fato, a gente tenha ativos melhores. Então, hoje, a nossa atuação está muito ligado ao processo de investimentos, fazendo com que esse processo seja um processo mais fluido, um processo aí mais seguro. Então, temos aí uma pegada de inteligência muito fortemente, mas, sobretudo, trazendo mais confiança. Talvez aí seja uma palavra bastante importante para pautar muito da nossa atuação. Com inteligência, gerar um ambiente de negócios com mais confiança. Tá. Eu tenho alguns números, você está falando aí, eu dei uma stalkeada, uma pesquisada e achei muito interessante, né? Tá lá na tua página, né? Na página da Greener, nossos números, né? 3,0 gigas de assessoria em projetos solares GD e GC, quer dizer, se pensar bem, é uma potência. Tem país que não tem isso de solar, né? Países próximos do nosso entorno aqui, a América Latina, não tem. 12 bi em ativos solares assessorados, né? 12 bi de reais, provavelmente os números sejam até maiores, né? 3 gigas em due diligence, né? Nos ativos solares, né? Também mais de quase 3 gigas aqui em PPA solares mapeados ali aqui em 2023, 2024. São números mesmo significativos, né, Márcio? São números muito fortes. Estudos, você tem ideia de quantos estudos você já disponibilizado para o mercado? Assim, aqueles que... Saiu o estudo da Greener, vamos lá ver os números. Tem esse? Já tem? Só para ter uma ideia, hoje nós temos aí algo em torno aí de 6 estudos, né, entre estudos e análises por ano, ao longo desses últimos 8, 9 anos. Claro, agora que a gente vem acelerando e vem diversificando, né? Mas foram aí muitos, né? Até não tenho esse número. Não, e está perdoado, tá? Porque são bastante, né? Se você pensar ali, desde que ele sai o primeiro, que você fala em 16, e aí o primeiro era muito da GD, mas depois você veio trazendo outras informações, centralizada. Saiu recente, acho que uma semana, 10 dias atrás, e aí a gente vai falar dele. Eu tenho um amigo que participa, ele entra muito no debate, ficou sabendo que você vinha, falou, não, eu quero ir para botar pilha na conversa com o Márcio, ele já vai chegar aqui para falar com a gente, mas muita coisa. E também, não vale destacar, você tem um evento anual, né, que é o Summit,
Acontece normalmente ali em maio, se eu não estou enganado, não estou, porque eu vou, que também reúne ali um público muito forte do nosso setor, né? Os principais atores ali participando, discutindo, debatendo, empresas grandes. Tá indo para que edição do Summit agora, em 25? Indo para a Sétima edição já, nossa. Edição. A gente sempre, né? É uma missão nossa trazer fundamento para o mercado. E a gente sentia que o estruturador de ativos, o investidor, ele carecia de mais informação e, sobretudo, fundamento. Afinal, os investimentos eles têm que ser baseados em fundamento. Então, o Summit ele veio para trazer isso, né, para o investidor de geração centralizada, para o investidor de geração distribuída de grande porte. Quais são os fundamentos, né? Quais são as tendências, como se preparar para o mercado que está chegando. Então, o Summit fala muito de futuro, baseado em fundamentos. Então, o que nós podemos trazer, né, de inteligência e elementos para ajudar a pautar a tomada de decisão, para ajudar o planejamento estratégico, para fazer com que os investimentos sejam efetivamente mais seguros. Então, o Summit, desde 2017, né, tem trazido para um público dos principais investidores aqui no país, né? A gente faz um evento anual, algo em torno de 300 pessoas, mas eu posso dizer que uma grande parte dos principais estruturadores e investidores participam desse evento, né, nacional e internacional, trazendo esses fundamentos num ambiente de análise, de reflexão, e de troca de ideias também, entendendo ou buscando formas de tornar esse portfólio, esse investimento ainda melhor. Então, é bastante essa pegada e a gente, como se colocou, né, a gente falou, o 7º evento no ano que vem, 2025, refletindo agora um momento de grandes mudanças, né? Estamos em uma mudança realmente estrutural do mercado de energia, sobretudo o mercado de energia solar. Então, estamos num momento muito importante e desafiador para o futuro. Tá, eu tenho um ponto aqui, agora ele tá gritando aqui. Pera aí, rapaz, porque aí você tocou nisso daí, era o que ele queria te perguntar. Então, a gente chega no quadro que vocês conhecem bem, onde ele, Zói, participa, que é no Botando Pilha. Tá bom? Zói, não precisa gritar, eu vou te pegar. Botando Pilha. Fala, esse ponto aqui que está aqui fica alto. Eu vou deixar você perguntar para o Márcio o que você quer perguntar aí, que você falou, você escutou ele falar dessa transição toda, e ele, quando ficou sabendo que você vinha, Márcio, você falou, olha, eu quero fazer uma pergunta para ele. Então, a pergunta é dele. Tá? Opa, vamos tentar. Vamos lá, né? Ele queria saber, Márcio, de você o seguinte, saiu, inclusive, né, esse último relatório, esse último estudo de vocês, é interessante porque ele começa a sinalizar. Vamos falar do integrador, e aí a gente pode depois explodir isso para o mercado. Tem mudança acontecendo, tem algo novo aí, não é o mesmo mercado como era em 22 ou 23, ali, a gente começa a se perguntar quem está nesse negócio. Tá bom, mas para onde vai? Ou para onde eu vou? Desde o investidor, né, que está olhando e colocando dinheiro nisso, a quem está trabalhando na ponta e está montando isso, enfim, as empresas, os EPCistas e tudo, certamente é um momento de inflexão e reflexão, né? Então, a pergunta dele de quem está toda hora trazendo inteligência de mercado. Que você queria perguntar, né, Zói? Márcio, para onde vai, então? O que a gente pode esperar, né, fazendo um exercício de futurologia, se é possível, esse mercado que nós estamos, o mercado AGD, a solar, o armazenamento, mobilidade elétrica, esses REDs, né, esses recursos energéticos distribuídos que a gente tem falado tanto, para onde que isso vai? Ele quer saber. Ótima pergunta, Zói. Ele faz pergunta boa. E pergunta difícil, hein? Ele bota a pilha, é o papel dele. Caprichou aí, Zói. Bem, uma pergunta complexa, né?
à medida que a gente tem aí um mercado solar que acelerou fortemente aí nesses últimos 5 anos, principalmente, né? A gente está aí em 50 gigas de capacidade instalada e acelerando, né, de capacidade solar, entre GD e geração centralizada. A gente vê aí um mercado bastante, digamos, sofisticado nesse sentido. Bem, e aí a gente tem, por outro lado, aí todas essas questões relacionadas à restrição de distribuição, né, e de transmissão, né? O curtailment na geração centralizada, que vem aí impactando muito fortemente aí vários players. A questão aí da inversão de fluxo na geração distribuída em algumas regiões, né, que em algumas regiões, inclusive, bastante críticas, sofrendo bastante aí por restrição de pareceres e conexão à rede. Então, a gente vive esse novo momento de aceleração importante da fonte variável, né? Em grande parte aí a gente está falando de solar e eólica, que trazem atributos muito importantes e fundamentais para o setor elétrico nacional. Então, eu digo que isso é muito importante, essa aceleração, para tornar, de fato, uma matriz descarbonizada no longo prazo. Então, a inserção das fontes variáveis, ele tem um papel aí fundamental nesse sentido, mas ele também traz um outro efeito também, né? A geração, sobretudo na solar, próximo lá do meio-dia, né? Então, no meio do dia, então ele traz essa característica e a redução aí bastante forte ao longo do período da tarde e 0 à noite. Naturalmente, um dos grandes fatores aí para os próximos anos é tornar o nosso sistema elétrico mais flexível, né? Mais resiliente nesse sentido. E eu diria que o grande desafio, e vou trazer também a oportunidade que nós temos, é poder trazer essa flexibilidade para o sistema. Essa vai ser talvez a grande oportunidade que nós teremos aí nos próximos 10, 15, 20 anos, né? E aí a gente percebe que essa oportunidade ou esse desafio, né, depende de como a gente olha isso aí, já começou, né, em função desses reflexos que a gente está tendo. Então, a temática flexibilidade, seja do ponto de vista regulatório, trazendo o sinal econômico mais adequado. Então, precisamos melhorar nesse sentido, precisamos evoluir nesse sentido, regulatoriamente, para que, de fato, incentive os players, os agentes do setor, a utilizarem ou a gerarem a energia de forma mais adequada, de forma a trazer essa flexibilidade. Mas não só isso, né? A gente vai ter aí novos modelos de negócios que vão estar associados a isso aí, num cenário de eletrificação da nossa economia. Então, muitas oportunidades aí. Novos negócios, desafios também, né? É bom reforçar isso aí. A gente até lançou recentemente um guia, né, de oportunidades para o empreendedor fotovoltaico. Esse que a gente está falando. Sim, a gente recém lançou. 10 dias atrás, Exatamente. Então, traz lá alguns números em relação a oportunidades para esse player. Eu vi que ali, eu li, como o pessoal diz, na diagonal, vou voltar nele, porque tem muita coisa interessante, mas já me chamou a atenção, né? Você toca muito questão, por exemplo, do Mercado Livre, falando para o mercado, para as possibilidades de negócio. Olha, tenta entender o Mercado Livre, falando para o integrador, quem está na ponta, né? Se manter vivo, né? Vê lá porque, de repente, você pode conseguir fornecer ou ofertar o Mercado Livre, estar no Mercado Livre para aquele cliente final. Porque, na verdade, o negócio dele é energia, né? O integrador ele precisa entender que o negócio dele são soluções energéticas. São soluções energéticas. Que ele vai levar, né? Então, chamou a atenção um número que não tinha, me impressionou, que ainda nós temos ainda no Brasil quase 150 mil, ou o tamanho do mercado para quem está cativo na alta tensão, é de 150 mil e nós temos só assim, né, 50 e alguns mil que migraram, ou seja, eu ainda tenho mais do dobro de quem já migrou ainda possível de ser migrado, e nós estamos falando de uma conta alta, porque se esse cara está na a conta dele é muito alta. Quer dizer, ele pode ir para o Mercado Livre e ainda não se deu conta disso, alguém não foi lá falar para ele,
Tem um mercadão aí, estamos falando só do Mercado Livre, mas eu vi que você também entra nas questões relativas, por exemplo, a armazenamento, mobilidade elétrica, tem questões ali que eu achei muito interessante que você propõe também, olhar para a sua base de cliente e aquele que você um dia foi e não fechou, será que não vale a pena voltar lá e ver se agora ele não tem interesse de fechar? Ofertar serviços de gestão porque ele já tem. Então, assim, tem muita coisa, né, Márcio, assim, que o pessoal pode ver, né? Exato, exato. Eu acho que o ponto que você colocou, Crispim, é muito importante para esse player, né, para esse empreendedor do mercado que hoje está muito focado no mercado solar. Ele vai ser um player provedor de soluções para esse, né, para esse cliente, seja ele um cliente residencial, um cliente comercial. Então, o ponto que a gente traz nessas análises é que a oportunidade é muito grande, mas exigiria uma ampliação, né, da visão desse empreendedor. Então, ele vai deixar de ser um integrador fotovoltaico somente, né, e trazer para esse cliente outras oportunidades para ter uma energia com um custo mais baixo, ou para ter um perfil melhor, mais sustentável, para ajudá-lo nesse processo de eletrificação. Então, muitas oportunidades. Então, vai ser muito importante, cada vez mais, esse player ampliar a sua visão de forma a prover aí soluções mais amplas para esse consumidor. Tá? Então, é um pouquinho dos insights que a gente traz com alguns números. Você citou aí o tema... Carregador de carro elétrico, eu fiquei impressionado também com o número que vai ser necessário, que é o que a gente tem hoje, os dados de venda de ou híbrido elétrico, plug-in, ou 100% elétrico, e a tendência, você vê o quanto que você vai precisar de estação de carregamento, um negócio que só isso daí já é um negócio, né? Sim, é uma super oportunidade e ainda menos aí de 12%, algo em torno de 11%, 12% dos integradores. Pela última pesquisa lá no começo do ano, a gente vai lançar uma nova pesquisa agora nos próximos meses, mas uma parte ainda... Quer deixar o QR Code aqui para gente, para quem quiser acessar para poder participar da pesquisa? Vou pedir para o pessoal da Fontana. Depois vai estar aqui, é lógico, vai estar editado o QR Code que você está vendo aqui agora na tela, para que você possa participar da pesquisa e trazer esse dado que é tão importante, né, Márcio? Fantástico, eu já agradeço aí o Bora, canal aqui vamos lá. E você aí, player do setor, participar e contribuir. Né? Naturalmente, esses dados voltam de forma em insights, em análises para vocês. Mas entender aí os melhores caminhos aí para você ter uma operação equilibrada para os próximos anos. Então, essa é uma temática que a gente está pesquisando bastante e a gente vai trazer alguns insights aí para apoiar você, né, também que está assistindo aqui, player do setor, a se posicionar melhor nesse cenário de grandes mudanças que a gente tem. E, ok, a gente olhou agora com um olhar vou dizer, da GD microgeração, ou seja, do integrador que está na ponta, o empreendedor que está vivendo e viveu esse setor nos últimos anos. Não sei se a bola de cristal, o que o Zói quer ver, consegue ver um mercado um pouco maior, o mercado da mini geração, né? Se tem essa... Para onde que ele pode ir ou provavelmente vai? Acho que tem um pouco aí de soluções também, né? Vai passar por soluções, talvez o armazenamento. Como é que você está vendo isso? Bem, a gente vê aí um mercado... Está vendo, né? Estamos vendo, vivemos um mercado aquecido de grandes usinas de geração distribuída em 2024. Em 2025... também é aquecido, talvez não numa mesma intensidade que foi o ano de 2024, muito em função aí dos projetos aí GD1, né, que tem sido aí uma via muito importante aí de implementação de projetos de grande porte, né, sobretudo para atender o mercado de geração compartilhada. Né, isso é uma grande oportunidade. Eu acho importante isso à medida que isso proporciona aí uma ampliação do acesso da energia solar para muitos clientes que não podem ter energia solar por questões técnicas, por exemplo. Então, esse vai ser um mercado muito importante para 2025, ainda talvez não na mesma intensidade de 2024. Nós estamos fazendo um trabalho bastante intenso de mapeamento de todos os portfólios para entender como que está se dando essa dinâmica de investimentos. Tem a nossa parte de transações, que a gente até utiliza muito dessa inteligência para ajudar nessa conexão de investimentos. Mas, naturalmente,
2026 a gente vê aí uma redução muito significativa desse montante de... Ou seja, 25 ainda acontece, vamos dizer, Ainda ainda acontece, tem, mas 26 é porque aí GD1 acaba, ou praticamente acaba, né, Isso, Márcio? GD1 E GD2 GD0, é uma interrogação, GD, né? A GD1, GD0, né? Agora, GD2, Isso. realmente, a gente não está vendo fundamentos muito sólidos para e com retorno de investimento. Essa pergunta é quase dele também, né? Põe pilha aí, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, esse é um modelo GD2, né? Que reduz fortemente o valor do crédito injetado em energia na rede elétrica. Isso, naturalmente, reduz aí fortemente a atratividade de GD2. E aí dá para pensar em algum modelo que a gente ainda não viu ou não está vendo com armazenamento, com alto consumo, tem, na tua percepção, agora é dúvida, viu? Agora é pergunta aqui, cabeça te ouvindo e pensando, alguma coisa que a gente não percebeu ainda, de repente? Ótima pergunta. Né? Essa foi minha, viu, Zóia? Aí, ó, só você foi pergunta boa. Ótima pergunta, Crispim. A gente acredita muito no armazenamento como uma solução estrutural para trazer mais flexibilidade aqui para os próximos anos. Né? Então, eu diria que vão ser soluções aí que vão avançar de uma maneira importante. Né? Precisamos avançar no tema de armazenamento de energia. E aí o regulatório entra, né? Sim. Então, naturalmente, a gente tem aí a necessidade de alguns ajustes regulatórios que poderiam, inclusive, ajudar a impulsionar projetos de geração distribuída cada vez mais com armazenamento, trazendo o atributo de flexibilidade junto, que seria muito importante, né? Muito importante. A gente tem lá uma rampa, o tal da curva do pato, a aceleração da solar e da eólica, e aquela aceleração bastante importante do consumo, né? Da demanda de energia, de potência, sobretudo, a partir lá das 17 horas até as 20 horas. Isso é um tema de forte preocupação, né? Da operação, né? Do ONS. Naturalmente, seria muito importante a gente ter aí a regulação para ajudar a criar o sinal econômico adequado para reduzir esse desafio. Isso pode vir tanto nos projetos de grande porte, pode vir tanto nos projetos aí standalone, né, com armazenamento de energia, e para soluções behind the meter. Nós estamos trabalhando muito no tema de armazenamento de energia. A gente vai lançar um estudo agora no começo do ano, de 2025, trazendo os indicadores dos diferentes modelos de negócio, ajudando a entender o que faz sentido, o que deverá fazer mais sentido, e é um insight, sobretudo, para o planejador, regulador, a entender como que eles poderiam aí ajustar a regulação para que esse processo fosse um processo um pouco mais célere. Né? Não tem dúvida, né? Assim como a solar, né, será a grande fonte, está no caminho de ser, né? Já é a segunda fonte aí de geração no Brasil na matriz energética, está a caminho de ser a principal fonte, né? Do meu ponto de vista será, mas aí o armazenamento é o elemento que a gente precisa para que isso aconteça. A segurança necessária para que ele possa crescer, né? Segurança técnica. Exatamente. Então, alguns modelos de negócio, Crispim, já começam a fazer sentido. Então, a gente gostaria de trazer um pouco luz nisso aí, para que os empreendedores já comecem a olhar, estruturar as operações para viabilizar esses modelos de negócio. E também um insight para o planejador e regulador, ajustar o que é necessário ajustar, modernizar o que é necessário modernizar na nossa regulação, para proporcionar uma evolução tanto em grandes projetos, né? A gente tem lá o leilão de reserva de capacidade, vamos ver agora em junho, né, de 2025, espero que evolua, isso é um driver muito importante, mas também as soluções distribuídas, onde o armazenamento vai ser muito importante. Assim como geração distribuída, né, ganha uma atração enorme, os recursos distribuídos com o benefício do armazenamento também será um elemento muito importante, assim como está acontecendo nos outros países. Né? Muito bem, doutor. Vamos chegando ao final desse papo nosso. Espero que a gente tenha muitos outros mais. E aí a pergunta de fechamento aqui, né, de um diário de uma vida elétrica do Márcio. Qual foi o momento mais elétrico que o Márcio teve na vida?
se puxar pela memória, fala, nossa, essa época ou essa circunstância foi bem intensa, não necessariamente ele precisa estar ligado a questões elétricas em si, ainda que possa estar também, mas qual foi o momento mais elétrico? Vários momentos muito elétricos, Sim, mas imagino. tentar, né, escolher um momento, talvez seja um momento onde eu tomei a decisão, vou empreender, vou tomar o risco de empreender, vamos saltar aqui, né, vamos ver o que tem lá embaixo. Vamos para a luz do sol. E descobrir o sol, né, como um caminho bastante importante. Então, eu diria que isso, para mim, foi transformador. Foi, talvez, a grande decisão, uma das principais decisões aí da Valeu a minha pena, vida. né? Sem dúvida, Valeu a pena. valeu muito, né, muito a pena. Daqui a pouquinho, 20 anos de decisão, né? Exatamente. 2000 e batendo na porta, foi 2007. Não, legal, Márcio, muito boa conversa. Teríamos, enfim, outros tantos temas mais, talvez que a gente poderia ter abordado. Vamos deixar isso para um podcast número 2, né? Falar um pouquinho, não falamos de hidrogênio verde, que também está aí na porta, podemos voltar. Mas te agradecer muito por ter vindo falar conosco, agradecer aí a nossa audiência, o pessoal que esteve conosco até agora, agradecer aí o pessoal que trabalha junto conosco, da Fontana Filmes, que faz aí toda a produção, edição, gravação do nosso podcast, agradecer também aí o pessoal do nosso marketing, a Go and Grow, que também apoia a gente no todo o trabalho visual que a gente coloca, propõe ao mercado. Convidar vocês, mais uma vez, para seguir nosso canal, para que a gente possa estar trazendo sempre pessoas para conversar conosco e fazer com que a gente aprenda mais sobre a vida desses personagens que compõem a nossa sociedade, o nosso setor elétrico. Isso ajuda muito. Márcio, muito obrigado por você ter vindo. Foi um papo excelente, valeu mesmo. A casa é sua, volte sempre. Prazer estar aqui contigo, estar aqui com o público, né? Muito obrigado aqui pelo time todo aqui, né? Extremamente competente. Prazer estar aqui com vocês aqui, conte conosco. Volte sempre. Obrigado, valeu. Valeu, gente, um abraço, até mais.